Eu quero, depois de duas celebrações, né, ausente aqui, acho que foi a de domingo e a de quinta-feira, e hoje aqui com vocês eu quero compartilhar Gênesis capítulo 12. O tema que eu trago nessa noite é as promessas de Deus e nossos compromissos com Ele. Partindo aqui da Fátima. Desse chamado de Deus na vida de Abraão. Versão NVI, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, amém, amém. Que promessa maravilhosa, né? Quando Deus aqui está chamando Abrão e condiciona esse chamado, faz algumas promessas para a vida dele e através da vida dele. E por se falar de promessas, é muito comum no nosso meio ouvirmos frases tipo: Deus tem promessas para você. Muito comum a gente ligar a televisão, ou a gente assistir um programa, ou mesmo frequentar uma comunidade cristã ou de um outro segmento. É muito comum essas frases: Deus vai mudar a sua história, é promessa de Deus mudar a sua história. O Senhor lhe fará prosperar, é promessa de Deus que você seja próspero, né? O Senhor vai curar você, Deus vai salvar a sua família, algo novo vai acontecer em sua vida. Tem até uma canção que na parte da ministração, alguém fala assim: quem tem promessas de Deus não morre, antes que essas promessas se cumpram, antes que aconteçam, né? Tem sempre assim: creiam e verão a glória de Deus. Tudo isso é verdade. Deus tem promessas para mim e para você. Tudo isso tem verdade. Deus tem promessas para a nossa vida e através da nossa vida. Deus fez promessas para mim e para você. Só que o que tem acontecido, que diante dessas questões, de tantas promessas, as pessoas em busca de resolver uma situação, uma mudança na vida, cegamente, elas vão correndo atrás de ouvir promessas, profecias e revelações. Por quê? Porque não há um compromisso da parte delas, mas há uma obrigação da parte de Deus. Eu já me deparei com pessoas chateadas, porque alguém disse para ele, um senhor disse para ele que Deus iria curar a esposa dele, que era uma promessa de Deus. E ele fez alguns compromissos, para a vida desse apóstolo. E ele viajou, e ele vendeu coisas, e deu dinheiro, e a esposa morreu. Esse homem ficou odiando o pastor, ele não queria conta com o pastor. Talvez ainda não, tive só uma conversa com ele, não sei se ele gostou muito. E ele dizia que ele acreditou naquilo que aquele homem falou, e a esposa dele morreu. Mas ele fez algumas coisas para obter, de fato, aquilo que ele queria, receber aquela promessa. Mas uma promessa, até mesmo aqui os advogados sabem muito bem disto, que quando se tem um compromisso, quando alguém faz uma promessa, por exemplo, de compra, essa promessa ela tem responsabilidades de uma parte e responsabilidade da outra. Para que essa promessa de compra de algo chegue a um final, tenha êxito, é necessário que as partes se comprometam em alguma coisa. Mas me parece que as pessoas que estão vivendo hoje em busca que as coisas aconteçam na vida, é como alguém ministrou aqui um outro dia, que tem aquela caixinha de promessa. E na caixinha de promessa tem alguns versículos, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Salmo 1,
O versículo 3 diz assim, vamos supor que eu jogasse aqui agora uma promessa de Deus para você, o versículo 3 do Salmo 1, que diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Promessa de Deus para você. Ó, o povo está animado. Mas para quem são estas promessas? O que é que diz o verso 1 e o verso 2? Aí agora, aleluia ali. Verso 1 e verso 2 do Salmo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para quem é essa promessa? Quem não anda à toa, quem não se mistura, quem está buscando princípios da palavra de Deus. E aí a Bíblia diz, este será como uma árvore plantada. Oh, não era para falar isso, eu estava tão legal aqui, já ia sair daqui nessa noite sabendo que tudo que eu faço prospera. Sim, mas ouvindo o conselho de ímpio. Aí as pessoas às vezes falam, mas não é possível. Um dia uma pessoa virou para mim e disse, eu não sei porque tudo na minha vida dá errado financeiramente, eu dou o dízimo certinho. Eu falei, mas faz um monte de coisa errada, mente se atrapalha, vive relacionamento errado, longe da presença de Deus, mas dá o dízimo certinho. E é promessa de Deus que o devorador, o gafanhoto, o migrador, Satanás, não sei quem mais, vai repreender. Você vê que há uma facilidade das pessoas, de alguma forma, se apegar à promessa, desde quando elas não tenham nenhum compromisso com aquele que prometeu. Não tenham nenhum compromisso com Deus. Mas eu tenho promessas de Deus na minha vida. Aleluia! Tenho nada a ver, mas eu tenho promessas de Deus na minha vida. Salmos 128 também tem promessa ali. Diz assim o verso 2 e 3: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Oh, glória! Sua mulher será como videira frutífera em casa, seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Isso é muito bom. Quais são as famílias que usufruem desta promessa? O verso 1 ao verso 4. O verso 1 e verso 4, apenas 2 versículos. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Verso 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Promessa de Deus para mim e para você. Mas as pessoas não temem a Deus. As pessoas querem andar de qualquer jeito. Mas eu tenho a promessa de Deus. Você chega na rodoviária aqui, está lá cheio de profetas lá. Eu mesmo já parei para ouvir alguns e falo assim, Deus tem um plano na sua vida. Aí eu falei, eu sei disso. Você quer ouvir? Eu digo, fala. Aí falou lá um monte de coisa, né, que Deus tinha um plano na minha vida. Mas nem sabia que para que aqueles planos eles fossem adiante da parte de Deus, teria de ter um mover para ir adiante da minha parte. A mesma coisa é comigo e com você. Deus tem promessas sim para a minha vida e para a sua vida, e aqui Deus tem na vida de Abraão. Mas às vezes Deus não tem, às vezes ou sempre, Deus não tem nenhum compromisso com aquele que não tem compromisso com ele. A Bíblia conta a história em 1 Samuel do sacerdote Eli. Tem 2 filhos, Ofni e Finéias. E bagunçam tudo lá. Esculhambam tudo, faz tudo errado. Pega o dinheiro, as ofertas, se prostitui, adultera com as mulheres do templo. O pai está sabendo de tudo, conversa com eles, mas não conversa repreendendo, conversa tipo que aconselhando. Meu filho, faz isso não. E os meninos continuam esculhambando tudo. Tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Promessa de se estender àquela geração, a família dele, serem prósperos, cuidar do povo. Todavia, quando ele vive a situação, Deus vai lá e diz, eu vou anular a promessa agora que tenho sobre você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30.
Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Mas tinha uma promessa. Deus tinha dito: vou fazer. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus falou, era verdade. Mas havia também um compromisso da parte dele. Minha esposa comentou sobre a ministração da quinta-feira, quando o pastor Niles falou sobre responsabilidades. As pessoas não querem serem responsáveis com aquilo que Deus confia sobre as mãos delas, mas elas querem que Deus seja responsável pela vida delas. Elas não querem um Deus, elas querem um Papai Noel. Coloco o meu sapatinho embaixo da cama, ou uma sacola embaixo da árvore de Natal, e as promessas vão ser derramadas sobre a minha vida. As pessoas não querem o Evangelho. As pessoas não querem a palavra de Deus. Outro dia eu estava analisando os estudos da conexão, já vários estudos que têm sido ministrados lá, com os esboços que o pastor confecciona. E eu cheguei e me deparei com situações, eu falei assim: o Evangelho, que não transforma pessoas, tem alguma coisa errada. As igrejas estão cheias de gente, só buscando, só correndo, só vai atrás, e glória a Deus e aleluia, e Deus tem promessa. Termina uma celebração como esta aqui em vários lugares, e as pessoas não mudam nada. As pessoas vivem de qualquer jeito, e ficam se baseando nas promessas de Deus. Olha que o resultado foi ruim na vida da família de Eli. Israel perde a batalha, 30 mil homens morrem. O resultado é horrível, por causa da desobediência, por causa da negligência, por causa da falta de compromisso, por causa da falta de responsabilidade, não apenas como um líder de um povo, mas responsabilidade na família. O profeta fala: olha, esses meninos estão fazendo tudo isso na sua cara e você não fez nada. E olha quantas coisas acontecem. A arca é tomada dos filisteus, e Eli, os filhos deles morreram. A cidade entristece, começa a gritar, ele percebe, ouve o grito das pessoas, ficam querendo saber o que foi. O mensageiro vai até ele e conta: a arca foi tomada, seus filhos morreram, e diz que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Um homem que ia viver muito tempo, porque já era velho e pesado, diz que cai da cadeira. A sua nora sabe da notícia. Olha que coisa. A nora sabe da notícia. A família que tinha uma promessa de prosperidade, de viver longos anos, ela sabe da notícia. E no parto morre. Olha as coisas como acontecem. É quando tem aquele texto: e acabou. Foi-se a glória de Israel. Acabou-se tudo. Você pode estar aqui nessa noite, você pode estar nos assistindo, você pode estar pensando alguma coisa. Muitos querem receber as promessas, mas nenhum compromisso com Deus. Vivem do jeito que quer, bem quer, sem temor a Deus, sem respeito. Alguns falam: eu tenho fé, creio que vou receber, mas não creio ao ponto de deixar de fazer alguma coisa. E aí a gente vê aqui Abraão. Abraão não apenas creu, mas Abraão fez. E não foi uma situação fácil. Ele não foi para busca, para servir a Deus por causa de dinheiro. A Bíblia diz que ele era muito rico, ele possuía muito gado, muita terra. E Deus o chama e fala para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Deus ainda, quando está chamando, Deus não falou nada que ia fazer. Porque as promessas vêm depois. Primeiro vem a direção. As promessas, elas se cumprem depois. Primeiro vem uma condução para a minha vida e para a sua vida. E a condução dada a Abraão foi: sai da sua casa, do meio do seu povo, da sua parentela, se posiciona agora, porque o lugar que você está não vai ser o lugar que eu vou abençoar você. Pode estar acontecendo isso com muitas pessoas aqui nessa noite.
O lugar e a posição que você está pode ser, inclusive, cômoda. Mas Deus quer mandar você para um outro lugar. E disse que Abraão creu naquilo. E na direção, queridos, não cabem sentimentos. Deus falou para sair da casa e da parentela. Sabe o que ele fez? Ele saiu da casa, mas levou o parente. Mas a palavra direcionada para ele foi: sai, se afasta, se desliga. Só que ele pega e leva o parente, leva Ló. E no meio da caminhada, o que é que Ló faz? Causa problema. Causa conflitos. Tem problema ali. Então, é como Deus fala para alguns, é promessa de Deus, casamento é bênção de Deus, mas tem princípios. Antes mesmo da promessa cumprir, antes mesmo de você casar, Deus fala que o homem deve deixar pai e mãe, assim se casar. Mas sentimentos têm quebrado este princípio. Mesmo alguns pais têm atrapalhado a vida da família e dos filhos. Deixa os meninos viver. Ah, tadinho, mas vão errar sim, só vai aprender assim. Eles agora são casados. A vida pertence só a eles. Quem tem que se virar, quem pariu Mateus, e o nome dos filhos, se você quiser botar para os seus netos, seus sobrinhos, aí você bota, quem pariu, balance. Mas não, quebras de princípio. E alguém já disse, aquele que quebra princípio, mais na frente o princípio vai quebrar ele. Aquela quebra de princípios, se as pessoas quebram o princípio da Bíblia. Tudo aquilo que você traz consigo da antiga vida para a vida nova, pode causar problemas. Tudo. Por isso que existe um processo na minha vida e na sua vida, para alcançarmos promessa, porque o passado vem atrapalhando, o passado vem segurando. E é necessário obedecer completamente para ter a visão plena da promessa. E olha quando é que Abrão vai ter uma visão plena? Gênesis capítulo 13. Está caminhando, Deus tem uma promessa, tem um negócio lá, há uma desavença entre o povo dele e o povo que está com Ló, seu sobrinho. Versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, alto e abaixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Mare, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Mas quando foi isso? Depois que Ló separou-se dele. Depois que aquilo que Deus tinha dito ao início no chamado, sai e deixa, ele não deixou? Para que a visão fosse ampliada, para que ele pudesse andar dentro da promessa, ele tinha de deixar algumas coisas para trás. Então, deixe algumas coisas para trás, queridos. Mesmo que seja família. Comece a tomar decisões para resolver sobre a sua vida. Porque Abraão, ele obedece parcialmente, e obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. E quantas vezes, né? O médico disse para mim que algumas coisas eu não deveria estar comendo. Não foi fácil. Mas o pastor também disse: paz, não come bolo. Não sei se você chegou alguém perceber que meu aniversário aqui, o pessoal botou bolo, minha esposa, só um pedacinho, e eu, não. A nossa vida é uma vida de obediência. Só que às vezes com coisas bobas, 3 comprimidos por dia. Por que será que são 3 comprimidos por dia? O efeito é causado em 8 em 8 horas. Então, aquela medicação vai surtir um efeito se forem tomadas 3 por dia. Só que a pessoa diz assim: não, hoje não, só vou tomar 2. Mas por que procurou um médico? Porque tinha uma necessidade. Então, confiou. Lá, passam a prescrição médica. Vai e compra o remédio. E diz: não, essa semana eu não vou tomar não, porque eu não estou gostando. Deus prometeu curar,
Deus usa médicos para isso, só que a pessoa não quer obedecer. E obedece parcialmente. Semana sim, semana não. E Deus quer chamar você a um compromisso verdadeiro, inclusive com a sua própria vida. Com você mesmo, com as coisas em volta da sua própria vida. Abraão agiu com fé, não esperou a promessa, mas andou nos princípios da promessa. Saiu sem saber para onde ia, mas foi. Qual é a minha parte nisso, nas promessas? A minha parte é crer e obedecer. Deus falou, eu creio, diga. Deus falou, eu creio, repita. E se eu creio, eu vou obedecer. Amém. É bom a gente declarar essas coisas, escrever assim no quarto, na hora que sair, no banheiro lá. Deus falou, eu creio. E se eu creio, o caminho para isto é obedecer. Quanto tempo leva? Eu não sei. Que Abraão teve um processo, para a vida dele. Eu vou aqui ser um pouco rápido e resumir. Abraão teve um processo, Deus falou que ele teria um filho, como é que ele seria pai de nações, ele entra em conflito nessa história toda e se preocupa e fica triste, está andando a vida dele, mas nada de filho. E aí nasce o Ismael, porque os dois ali, vocês conhecem a história, conversam e dizem, pega a escrava aí, vai e tem relação com ela. Teve relação, nasceu, e ele fala que agora estava tudo bem, até pediu a Deus que permitisse que Ismael fosse o herdeiro dele, né? Dá um jeitinho, já está tudo resolvido. Então ele crê em Deus, mas ele não está acreditando na promessa. E chega um determinado tempo que ele está escondido. Depois de vencer 4 reis poderosos, Abraão, valente e corajoso, se esconde. E a Bíblia diz que Deus fala que Abraão estava com medo. Medo de quê? Medo de desacreditar nas promessas de Deus. E ele fala, como não estaria eu com medo? Se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, e Sara está já velha, já avançada, eu também, e não teremos filho. Ou seja, mas Deus prometeu que ele teria filho. Que da esposa dele viria um menino. Então ele inventa essa ideia, fica preocupado, trata tudo, esculhamba um pouco as coisas aí no processo, mas isso tudo é um processo de Deus na história, as coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Aos 99 anos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Já se passaram algum tempo, mudanças precisam acontecer na nossa vida para que as promessas de Deus cheguem até nós. Você vê que é um processo, olha, conflito e vai e volta. É aquilo que muita gente aqui está vivendo. Com base, inclusive, em uma promessa de Deus. Mas por quê, Senhor? E Deus está trazendo eles para a verdade. Deus fala, Abrão vai contar a Sara, ela estava atrás do quarto, assim, ouvindo a conversa, diz que Sara sorriu. E Deus está tratando, chama ela e fala, você há alguma coisa impossível para mim? Sim, você vai ter um menino. Você sorriu, ela disse, eu não sorri. Aí Deus disse, fala a verdade, você sorriu sim. Processo de confrontamento. Deus está tratando com eles, Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você para que a promessa se cumpra. E Deus fala, na primavera, voltarei aqui e Sara terá um menino. O que significa na primavera? Ao tempo certo, existe um tempo para que as coisas se cumpram. Na primavera é o tempo que Deus determinou, ao tempo determinado. As coisas não acontecem assim não, querido. Podem sim acontecer, porque Deus pode fazer qualquer coisa, não há nada impossível para Deus, mas do propósito de Deus na minha história e na sua história, não é apenas curar como um Naamã leproso, mas não é apenas curar a enfermidade externa, mas é a interna, é o pecado, é que as pessoas se voltem para Deus. Deus não quer apenas usar um Jonas para simplesmente 120 mil pessoas serem salvas, se renderem a Jesus, mesmo sem que ele tenha nenhum interesse em fazer aquela missão. Fez corrido, fez para ninguém ouvir. Mas Deus tinha um propósito na vida do Jonas. 120 mil pessoas, Jonas estava triste. O coração ainda não tinha se rendido à autoridade, ao poder, à graça, à misericórdia de Deus. E precisou Deus ter uma conversa com Jonas no final da história, no fim do livro, para que Jonas se quebrantasse. Então, queridos, a gente vê na história assim. As promessas na vida de Abraão foram cumpridas.
As promessas de Deus através de Abraão foram cumpridas, como? Lá em Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é Cristo. As promessas de Deus, através de Abraão, foram cumpridas em Jesus Cristo. O plano perfeito de Deus, o plano extraordinário de Deus, né? O plano bendito de Deus. A Bíblia diz que Jesus, descendente de Abraão, e ao seu descendente, Deus querendo salvar o mundo, desde a queda no Éden, que o mundo está perdido. O pecado entrou no mundo. Os 11 capítulos do livro de Gênesis narram. Olha, eu anotei aqui. Casal desobedecem e são expulsos do jardim. Irmão mata o outro, e ainda mente. A humanidade tornou-se corrompida e Deus limpou a terra com um dilúvio, quando se chama Noé. Noé embriagou-se e o filho viu sua nudez. Povo se rebela e constrói uma torre. Deus manda uma confusão entre eles para acabar com a rebelião. Agora Deus chama uma família para dar continuidade no plano de salvação. Chama Abrão. Desobediência, homicídio, engano, bebedeira, nudez, rebelião, coisas que estão presentes atualmente na sociedade. O povo se corrompeu. O pecado chegou nas portas das casas, das famílias, da cidade. Eu e você, se fôssemos nós, para quem já destruiu uma vez, destruiria a outra. Se nós fôssemos Deus, eu acredito que nós, se está tão ruim assim, vamos destruir tudo. Só que Deus é de amor, é de graça. E Deus vem até hoje. Para muitas pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão nos assistindo, Deus vem até hoje, buscando restaurar você. Buscando trazer você de volta para Ele. Porque diante de tantas promessas de Deus, a principal é a salvação do homem. É o plano de Deus, que da semente da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque a graça de Deus é um plano de graça, não é um plano de lei, não é um plano de mérito. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, a todos os seres humanos. Efésios capítulo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. As promessas de Deus já estão sobre a sua vida. Escolhidos, santos, irrepreensíveis, não viver conforme o mundo. Há promessas de Deus para mim e para você, mas há um compromisso meu e seu para com Deus. Não é um abracadabra. Não é um passe de mágica. Eu quero consertar minha vida conjugal. Sim, há princípios estabelecidos há um certo tempo. Deus abençoe meu casamento. Eu já disse outras vezes aqui que Deus abençoa pessoas no casamento. Não existe um negócio, abençoa esse papel. Não é como se alguém chegasse aqui com uma mala de dinheiro e falasse assim: ora aqui, a gente ora, abençoa o dinheiro, mas se a pessoa não cumprir princípios, aquilo acaba. Não tem profecia feita. Toda profecia, toda base, toda promessa de Deus tem base. Obediência. Responsabilidades, assumir compromissos. E eu concluo essa mensagem em João 3, versos 16 e 17. Você tem promessas de Deus sim para a sua vida. Amém? Tem uma graça de Deus derramada sobre você. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como você está nos assistindo. Sei como você pensa a respeito da vida. Talvez alguém disse: vá ouvir uma palavra de Deus, e tudo que falou foi o que você não queria ouvir. Vá ouvir, ou então coisas que falaram são coisas que você precisa colocar no alinhamento. O seu comprometimento com Deus, o nível de vivenciar essa graça de Deus, a relação com Deus de obediência, de temor. Porque Deus, aqui é o plano maravilhoso de Jesus. Tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Convido você a se colocar de pé. Deus tem muitas promessas para a sua vida. Muitas. A promessa principal em Deus se concluiu em Jesus. O amor de Deus foi derramado. Há uma promessa de Deus de salvação, não de condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas pessoas hoje sofrem, sendo autocondenadas, ou julgadas, ou apontadas por alguém. Um erro do passado. Mas tem situações aqui nessa noite que você precisa fazer como fez Abraão. Sai da sua terra, ou seja, sai da posição que você está. Saia da posição que você está. E se coloque na dispensação da graça e do Espírito Santo. Deus não disse, vou te levar para tal lugar. Deus apenas disse, saia. Como dizendo assim, este lugar que você se encontra não é o lugar que eu vou abençoar você. Você precisa sair. E eu convido pessoas nessa noite a fazerem isto. A sair do seu lugar. Literalmente, talvez seja sair do lugar que você está aqui agora. Essa presença. A ouvir a voz de Deus e decidir nessa noite, a obedecer e crer. Decidir nessa noite a ser fiel a Deus. Não em parte, mas por inteiro. Decidir nessa noite, uma vez que creu, e a Bíblia diz, com o coração se crer para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação, para que se cumpra o plano de Deus, através de Jesus, que ali na cruz morreu, por mim e por você, para a salvação da minha e da sua vida. Que você saia do seu lugar dizendo, eu entro nesse plano nessa noite, entregando minha vida para Jesus. À medida que o som aqui, à medida que a banda for cantando esta canção, eu vou ficar aguardando você a sair do lugar, a tomar uma posição nessa noite.